Bom, eu vou me apresentar primeiro para quem não me conhece, né? Eu sou Bruna Maier, sou fisioterapeuta, especialista em anatomia humana e biomecânica, especialista em reeducação postural, trabalho com Pilates há mais de 10 anos, tá? Sou a primeira professora de curso de biomecânica aplicada ao Pilates do Brasil, um curso que começou em 2016 e que hoje acontece no Brasil, no Chile e na Argentina, tá? Trabalho com biomecânica aplicada ao Pilates há muito tempo. A minha pós-graduação foi em anatomia e biomecânica, e quando eu fiz a especialização em Pilates, juntou uma coisa com a outra, né? Mecânica, movimento, Pilates, tudo combinou, tá? Então comecei a trabalhar com essa metodologia, com a metodologia de biomecânica aplicada ao Pilates, e já em 2016 a gente já teve a nossa primeira turma de formação. Ah, só tô falando isso pro pessoal que não me conhece saber um pouquinho quem tá falando com vocês, tá? Trabalho há 8 anos com formação profissional em Pilates no Brasil, já passei por alguns estados por aí e hoje sou coordenadora da EMA Cursos, ok? E pra gente ficar tranquilo assim, né? Por que eu resolvi falar sobre Powerhouse? Né? Vamos lá, pessoal. Assim, nos últimos meses eu recebi milhares de mensagens, telefonemas, contatos de alunos, de amigos, de uma galera me perguntando sobre a atuação do Powerhouse, tá? Opa, deixa eu ver se foi aqui. Ih, não caímos. Foi. Por que a ativação do Powerhouse? De onde vem o Powerhouse? Tá? E todas essas dúvidas me fizeram pensar muito da onde vem o termo Powerhouse, quem colocou esse nome dentro do Pilates, quem definiu isso dentro do Pilates. E essa pergunta, né, por que da ativação do Powerhouse, de onde vem o Powerhouse, ela me coloca em dúvida do que a gente realmente acredita que é o Pilates. E eu confesso para vocês que depois de tanto tempo ensinando Pilates, né, treinando novos profissionais, eu me preocupei de aonde o Pilates está indo com essas dúvidas de vocês, tá? Qual é o destino do Pilates se a gente começar a se questionar? E vocês vão entender um pouco do porquê quando eu falar um pouquinho sobre isso aqui. E aí eu falei, cara, para eu falar de Powerhouse, eu tenho que entrar nos princípios do Pilates. A gente tem que entender o que é isso. E aí eu fui no básico, a definição do que são os princípios, né? O que é princípio? E aí a definição que está no dicionário, ela diz o seguinte: é um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou uma instituição. Cara, princípios do Pilates, um conjunto de normas e padrões de conduta do Pilates, ok? O Powerhouse está lá dentro desse negócio, né? Tá dentro dos princípios. Então, eu acredito que pra gente trabalhar com Pilates, a gente deva seguir esses padrões e essas normas de conduta que seguem ele. Mas isso não era o suficiente, e eu acho que também não é o suficiente para que vocês entendam o porquê que esse tal de Powerhouse é importante. Então, vamos ver o que cada pessoa fala que são os princípios do Pilates, né? Dentro da minha pesquisa e dentro das coisas que eu estudei, eu encontrei de tudo que vocês possam imaginar. Mas eu resolvi pegar as grandes referências do método, tá? Para que a gente pudesse entender o que são os princípios descritos por essa galera. Então eu vou começar aqui com o princípio do Joseph. Quando você pega o livro que eu pedi para vocês pegarem, tá? Pedi pro pessoal pegar, quem tiver esse livro, pega aí que a gente vai acompanhar algumas coisinhas nele, tá, gente? Pega e traz ele aí pra gente que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Quando você vê os livros do Joseph, o Your Health e o Return to Life,
tá? Nos dois livros, o Joseph descreve princípios da prática da contrologia. E esses princípios são higiene, ar fresco, equilíbrio, bom sono, prática, paciência e persistência. Não encontrei em nenhum momento dentro dos livros do Joseph a descrição dos princípios que são conhecidos por aí, tá? Então, esse cara que criou o método, ele trouxe pra gente princípios de relação entre você e o teu corpo e a tua mente e o mundo em volta. Foi assim que esse cara buscou, né, os princípios da contrologia. E aí eu fui atrás de outras pessoas, outras referências, porque a gente precisava disso. A segunda referência que a gente tem é a referência dos 6 princípios conhecidos, tá? Que é a referência do Philip Friedman e da Gaia Weisen, tá? Que foi o primeiro livro publicado sobre Pilates, né? Com a didática de ensino do método Pilates em si. E aí esses caras dividiram 6 princípios: concentração, controle, centralização, movimento fluido, precisão e respiração. Começou a aparecer a centralização ali, né? Começou a aparecer o tal do Powerhouse. E aí, vamos lá, vamos continuar. Depois dele, PMA, Associação Mundial de Regulamentação do Pilates, né? Pilates Method Alliance, uma aliança mundial de Pilates que tenta desenvolver o Pilates com uma base científica e com uma qualidade e tenta controlar a qualidade dos cursos de formação profissional e tenta controlar a qualidade dos profissionais do mundo todo. A PMA tem uma grande presença na América, tá? Mas é a maior associação do mundo em desenvolvimento do Pilates, tá? Em controle do método do Pilates. Então, quem não conhece a PMA, tá? Procure saber. Você trabalha com Pilates, a PMA ela ajuda a regulamentar o Pilates no mundo todo. A PMA ela divide em princípios básicos e princípios de movimento. Princípios básicos: saúde integral, engajamento total do corpo, respiração. Princípios de movimento: movimento do corpo todo, respiração, desenvolvimento muscular equilibrado, concentração, controle, centralização da força, precisão do movimento e fluidez do movimento, tá? De novo, aparece ali no meio a centralização, que esse é o nosso foco, tá? Se eu for falar de todos os princípios aqui, a gente vai ficar até amanhã falando. Então, vamos focar de novo na centralização. Mais uma vez, uma associação fala, né, uma pessoa de nome dentro do Pilates fala sobre esse princípio tão importante. O próximo, princípios segundo a filosofia da Lolita San Miguel, única discípula viva do Pilates hoje, tá? Uma das duas discípulas, únicas discípulas certificadas por Joseph Pilates, uma pessoa que conviveu com Joseph, que teve um certificado assinado por ele e que trouxe uma bagagem e traz até hoje uma bagagem gigantesca para a metodologia. Ela é a única discípula em atividade. A gente tem outra discípula viva, mas é a única discípula em atividade do Pilates, tá? Então, a Lolita, segundo a filosofia, ela tem mais princípios, né? Então, ela fala de alongamento, alinhamento, alongamento axial, respiração, postura,
concentração e relaxamento, coordenação, controle de centro, pés, integração de corpo e mente, movimento ritmado e fluido, cintura escapular organizada, coluna articulada e imóvel, total integração do corpo, visualização e imagem. Tá? A Lolita desenvolve mais princípios, ou seja, tem mais coisa por trás do método Pilates do que a gente viu nas outras descrições. Mas uma coisa que a gente consegue observar é que, tirando o próprio Joseph, todas as descrições, né, todos os princípios traçados depois falam em algum momento do centro do corpo, tá? Todos eles falam da centralização, trazem essa centralização como princípio, ou seja, como peça fundamental para a execução do Pilates, tá? E aí eu fui então atrás da centralização, que é o nosso tema, né? A centralização, princípio hoje conhecido como Powerhouse, foi descrita e catalogada pela primeira vez em 1980 através do livro que foi best-seller do Pilates, que é o Pilates Method of Physical and Mental Conditioning, Conditioning, por Philip Friedman e Gail Eisen, certo? Esses caras, né, esse cara e essa mulher, que não são instrutores de Pilates, o Philip é escritor, a Gail é uma jornalista, tá? Os dois escreveram um livro onde eles transformaram o Pilates de forma didática. Esse livro foi best-seller no mundo todo, tá? Foi o livro que teve mais referência do método, porque pegou o Pilates e deu ao Pilates a didática de aprendizado, tá? Trouxe para o Pilates uma forma fácil de ensinar, através da descrição, pela primeira vez, em 1980, dos princípios do método. Esse livro é citado pela própria Lolita San Miguel, esse livro é citado por grandes mestres do Pilates hoje, como a primeira referência bibliográfica dos princípios do método, tá? Esses dois, eles eram alunos da Romana Kryžanovska, uma das discípulas mais famosas do Joseph, tá? E eles resolveram colocar o Pilates de forma didática em um livro, tá? Esse livro só tem ele em inglês, não tem ele em PDF, não é um livro de fácil acesso, pelo contrário, um livro bem difícil da gente conseguir, tá? Mas é o best-seller do método Pilates. Foram os primeiros caras a falarem sobre essa didática. E aí, vamos atrás de definição. Definição de centralização, de centro de força. O centro de força tem a função de estabilizar o tronco na execução dos exercícios e de ser um sistema propulsor de cada movimento. Então, todos os movimentos dentro da metodologia do Pilates têm um centro de força que propulsiona o movimento, ou seja, que proporciona àquele movimento uma instabilidade e uma impulsão para que esse movimento seja feito de forma correta, tá? Na definição de centralização, a gente encontra que os componentes dele são vários músculos diferentes. Para cada autor eles citam um ou tiram outro, mas em geral a gente encontra músculos profundos e músculos superficiais. Os músculos profundos, músculos de característica fásica, músculos de característica postural, têm a função de controlar e antecipar o movimento, tá? Já os músculos superficiais, eles fazem a junção das cinturas pélvicas, cintura escapular e esqueleto axial e dão suporte
para os músculos de sustentação, para que a gente consiga uma movimentação ativa sem provocar compensações, tá? Quando o centro ele está ativo, quando a gente tem um centro ativado, ele funciona como proteção da coluna e durante o movimento ele dá a sustentação necessária para que a coluna não sofra com movimentos compensatórios, tá? Isso foi o que eu encontrei sobre definição de centralização, definição do que é o centro, né? Do que é esse centro de força que todos esses caras falaram em algum momento, tá? E aí, peraí que eu não sei se tá indo aqui. Essa interação da centralização com o sistema nervoso central, ela acontece exatamente do mesmo jeito de que quando a gente trabalha a reeducação postural, tá? Através da ativação, em primeiro estágio, dos músculos profundos, que são músculos posturais, tá? Que preparam o movimento para acontecer, e em segunda fase, dos músculos dinâmicos, músculos superficiais, que executam o movimento. O sistema nervoso, ele tem função de organizar essa sequência de ação. Então, uma das coisas mais simples, tá, gente, do básico, que quem foi meu aluno aqui já me ouviu falar isso em curso, para você caminhar, tá, você tem a ativação de músculos de sustentação, tá, músculos estáticos, e a ativação de músculos dinâmicos, músculos de movimento. Se o meu músculo estático não faz uma contração adequada, o meu músculo dinâmico gera uma compensação de movimento. Um exemplo simples é a ativação do glúteo médio, tá? Para você tirar um pé do chão, para fazer a passada de um pé na frente do outro, se você não tem a ativação do glúteo médio, você compensa. Você joga a perna para fora, você tem que jogar mais o joelho para frente, você tem que dobrar mais o joelho atrás, porque você não teve uma ativação precursora do movimento da musculatura de estabilização, tá? Então, na interação do sistema nervoso, vai funcionar do mesmo jeito, tá? O sistema nervoso controla esse pré-movimento, essa pré-ativação. E o centro, a centralização, nada mais é do que essa pré-ativação, esse pré-controle do movimento, tá? E aí eu encontrei, né, nessa busca, talvez uma das melhores definições de centralização e de powerhouse que uma pessoa pode dar. Foi uma resposta de uma paciente a uma pesquisa de mestrado da Daniela Meirelles, na dissertação de mestrado dela na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Daniela, a melhor definição, né? Se alguém conhecer a Daniela, a melhor definição de powerhouse que eu já vi dentro de todas as dificuldades de entender o processo, e eu vou compartilhar isso aqui com vocês agora. Essa pessoa, que é uma pessoa leiga, né, uma paciente que fez parte da pesquisa da Daniela, ela escreve o seguinte: força suficiente vinda do powerhouse, que para mim tem a ver com essa consciência corporal de que tudo vem a partir do powerhouse, para poder partir daí o movimento. Powerhouse para mim é isso, é esse lugar que não sei bem se é um lugar específico. Acho que é uma prontidão, uma organização tal onde todos os movimentos podem surgir sem dano. Obrigada, Daniela, por essa frase, tá? Sem dúvida, foi para mim a melhor definição de powerhouse dentro de todas as dificuldades que uma pessoa leiga tem de definir
mas o powerhouse é exatamente isso aí, tá? A gente vai voltar nessa frase, mas só para vocês pensarem um pouquinho. Powerhouse é uma força? Powerhouse é consciência corporal? Powerhouse é um lugar? O que é o tal do powerhouse? E aí, frente a essa definição, tá? A gente se pega aos problemas de hoje, né? O que a gente tem? Cara, mas Joseph Pilates falou de powerhouse? Não. Não tem os princípios, os 6 princípios, nenhum dos 2 livros dele. Não tem nenhum registro em vídeo, em foto, não tem. Lolita San Miguel, que estudou com ele, nunca ouviu Joseph falar dos princípios do Pilates, tá? Como também não tinha ouvido falar do termo powerhouse. Eu fui buscar em tudo que era canto da onde surgiu o termo powerhouse. Não achei. Não achei aonde ele apareceu, então fui buscar aonde que a gente tinha as respostas sobre o que é o powerhouse. E aí encontrei com a Lolita San Miguel. Ela diz que nunca ouviu o Joseph falar dos 6 princípios, mas ela afirma que o uso correto e a integração da musculatura abdominal é extremamente importante para a execução de todos os exercícios de Pilates. E a ativação do centro de força deve ocorrer levando o umbigo para cima e em direção da coluna vertebral. Então eu tenho uma discípula certificada pelo Joseph, afirmando pra gente que a centralização existe, apesar de nunca ter sido dita pelo Joseph, e que o próprio Joseph ensinava fazendo a colocação do umbigo para dentro e para cima, na direção da coluna e para cima, tá? Dessa forma eu continuei buscando, cara, será que esse cara realmente não falava de powerhouse? Nunca teve nada do Joseph falando sobre powerhouse? E fiquei me perguntando, né? E aí eu queria convidar vocês para catar o livro. Quem tem aí o livro? Oi? Vou mudar da já já. Quem tem o livro, pega que vocês vão acompanhar, porque eu acho que aqui vocês não vão conseguir ver os trechos do livro, porque a letra é pequenininha e tem fundo branco. Quem puder pegar o livro, pega para acompanhar comigo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Raíssa, estamos indo para Fortaleza. Ano que vem tô em Fortaleza, hein? Aguenta aí que a gente tá chegando. Boa noite, Dr. David, Mari, Cat. Bom, vamos lá. Pegaram o livro aí? Fui catar no livro do Joseph o que esse cara falava sobre isso, né? E aí, minha primeira marcação, página 80. Página 80, o Joseph fala o seguinte: o desejável não é jogar os ombros para trás, como dito anteriormente, mas contrair o abdômen e encher o peito simultaneamente. Ok, então Joseph fala, isso no Your Health ainda, tá gente? Página 80, porque aqui é dividido. Ele fala sobre a contração abdominal. Vou continuar, ver se tem outro pedaço. Na página seguinte, já na página 81. As crianças devem ser incentivadas a fazer longas e profundas respirações, suficiente para expandir a parte superior do peito no limite máximo. Elas devem ser corretamente instruídas a contrair e descontrair o abdômen, ao mesmo tempo que prendem a respiração. Ou seja, o Joseph de novo fala sobre contração e descontração da musculatura abdominal, tá? Mais uma vez, esse cara tá falando sobre isso.
né? E fala nesse trecho da ativação dos músculos expiratórios acessórios, né? Da necessidade do soltar o ar por completo, da ativação da musculatura abdominal, do reto, dos oblíquos do abdômen, que auxiliam essa saída do ar, que auxiliam esse processo de saída, tá? Do ar. Na página 82, foi para 82? 82. Ele diz o seguinte, vamos lá. Uma série de movimentos naturais tem um número definido de flexões anteriores, assim a mesma quantidade de flexões posteriores deverá ser feita, e assim sucessivamente. Nesse trecho, o Joseph não fala da ativação da musculatura abdominal não, mas ele fala da necessidade do equilíbrio e da estabilidade do tronco. Se você faz repetições de flexão, você deve fazer a mesma quantidade de repetições de extensão, tá? Para que o seu corpo ele fique equilibrado, para que você trabalhe esse equilíbrio, tá? Para que você trabalhe essa flexibilidade e essa força de forma equilibrada. Continuo. Deixa eu ver para onde que eu vou agora. Na página 82 ainda, ó. Aqui, opa, não foi. Aqui a gente vai ver a imagem do jogo. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Tá? A imagem do Joseph tá fazendo exatamente uma expiração. E ele diz o seguinte: aqui nós temos 4 fotografias mostrando a forma correta de respirar. 2 poses laterais e 2 frontais de respiração natural. Note em cada peito os pontos de inalação e de exalação, tá? Olha como na hora da inspiração ele enche o peito e na hora da expiração ele ativa a musculatura abdominal, tá? Vocês estão conseguindo ver aqui a imagem? Tá dando pra ver? Tá? Então, já dentro do livro, ele fala de novo dessa força abdominal, né? Tem mais. Página 121. Deixa eu achar aqui. Página 121. A contrologia foi projetada para dar flexibilidade, graça natural e habilidades que serão refletidas sem sombra de dúvida em uma maneira de andar, divertir-se e trabalhar. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas é interessante lembrar aqui que a contrologia e o Pilates não foi feito para dar imobilidade a ninguém. A ativação dessa musculatura abdominal e o fortalecimento desse centro não busca a inabilidade, não busca a falta de movimento. Pelo contrário, ela está querendo dar movimento de forma correta para a musculatura, tá? Então, nesse trecho, é legal a gente lembrar que a contrologia, ela tá ali para dar mobilidade, para dar flexibilidade para o dia a dia. Não tá para deixar a sua coluna rígida, ela não tá ali para deixar o seu tronco rígido. Pelo contrário, tá? A função dela é dar mobilidade. Próximo, página 125. 125. O verdadeiro controle do coração é resultado de uma respiração correta, que simultaneamente reduz a pressão do coração, purifica o sangue e devolve aos pulmões. Para respirar corretamente, você deve inspirar e expirar completamente, sempre procurando espremer bem forte todos os átomos de ar impuro dos pulmões. Na página 126 ele fala de novo: aperte cada átomo de ar de seus pulmões
até que eles estejam tão vazios como o vácuo. De novo, o Joseph fala no livro dele sobre a importância da ativação dos músculos acessórios, da expiração, dos músculos de contração abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo, reto do abdômen, músculos de expiração, músculos expiratórios acessórios, tá? Na página 128, a gente já acha uma outra coisa, ó. A contrologia, ela também não é a favor do desenvolvimento acentuado de alguns músculos à custa de todos os outros, o que resultaria na perda de graça e da flexibilidade, ou no sacrifício do coração e dos pulmões. Uma das dúvidas que as pessoas falaram comigo foi que a centralização seria uma ativação única do transverso. Não é. Uma ativação excessiva do transverso. Também não é. Joseph fala no livro dele que o Pilates, ele não é a favor da ativação maior de um músculo, tá? Em detrimento à ativação dos outros. Então esquece, não é isso, tá? Tô só enumerando para vocês, gente, todos os trechos do livro onde a gente fala um pouquinho sobre essa questão da centralização, tá? Ainda na página 127... Sim, página 127 ainda e termina na página 128. Tá? No entanto, há outra razão importante para exercitarmos todos os músculos conscientemente. Cada músculo pode, cooperativa e fielmente, ajudar no desenvolvimento uniforme de todos os outros. Ao desenvolver um músculo menos importante, naturalmente estamos ajudando a fortalecer os músculos mais importantes, tá? Não existe dentro da metodologia do Pilates o fortalecimento maior de nenhuma musculatura, o fortalecimento de grandes grupamentos musculares. Pelo contrário, tá? Joseph defendia que cada pedacinho, cada músculo pequeno do teu corpo deve ser trabalhado em prol do crescimento da evolução do seu corpo como um todo, tá? Então, nesse trecho, ele fala um pouquinho sobre isso. Na página 130, para a gente acabar as citações aqui, tá? Ele diz o seguinte: ao mesmo tempo que você está esvaziando e voltando a encher os pulmões completamente, em sua capacidade total, isso com certeza requer persistência e força, mas vale a pena, tá? A gente encerra pequenos trechos. Gente, eu vou achar vários outros aqui dentro desse livro. Trechos onde o próprio Joseph fala sobre a ativação da musculatura abdominal, sobre a ativação dos músculos expiratórios acessórios, sobre o equilíbrio do trabalho muscular, sobre a necessidade da estabilização do tronco, sobre a importância do fortalecimento de todos os músculos ao mesmo tempo e jamais de um à frente do outro, tá? E todas essas coisas, né, a gente comprova através de fotos e imagens que a gente via o próprio Joseph trabalhando. Então, olha pra cá. Nessa imagem, a gente tem o Joseph testando o abdômen de uma aluna, tá? Era claro, e é claro nessa imagem, né? Nessa famosa imagem, a história conta que o Joseph fazia isso diversas vezes com os alunos, que ele trabalhava a força abdominal, tá? Que ele realmente focava no desenvolvimento desse centro forte, desse centro de estabilização em que você pode controlar de uma mulher bem menor que ele, conseguir sustentar o peso dele ali na força do abdômen. O próprio Joseph mostrava isso, né? Em outras imagens,
a gente tem o Joseph mostrando através da utilização do Breathalyzer, né, que é um equipamento que ele criou para trabalhar a parte respiratória, aonde ele mostra, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, aonde ele mostra a ativação da musculatura abdominal na expiração, tá? Nessa imagem, nessa foto, ele tá com um professor de dança, né, que é o Matt Maddox, ensinando ele a fazer a ativação, a expiração pela ativação da musculatura abdominal, pela contração da musculatura abdominal. Mais uma vez, para mim é claro que o Joseph trabalhava a ativação dos músculos abdominais e do centro dentro das suas aulas, dentro dos seus atendimentos. E a Romana Krysanovska, a discípula mais famosa do Joseph, ela deixou uma frase que funciona muito bem para mim. Ela diz o seguinte: o centro físico do corpo é a partir de onde os movimentos devem se originar. Todo esse processo de qual músculo faz parte do powerhouse, qual é a ativação do powerhouse, quem que ativa, o que é o centro, é a ativação do transverso unicamente, não existe ativação isolada? Não existe, não existe, e o Pilates nunca pediu isso, tá? Então é importante que a gente tenha na nossa cabeça a verdade sobre o powerhouse, a verdade sobre o mecanismo de centralização. O centro do corpo, tá? Ele é um lugar aonde o movimento se inicia. Ele é o lugar onde o movimento do Pilates deve começar, onde o movimento do Pilates deve buscar força. Por isso eu preciso de um centro forte. Tá? A Romana disse isso, o Joseph falou sobre a contração abdominal, tem vários trechos do livro, eu tenho vários autores falando da centralização, e aí vem, por que a gente tem dúvida ainda? Por que as pessoas ainda se colocam, né, em dúvida sobre a centralização? Tá? É um princípio do método. Ah, mas o Joseph nunca falou do powerhouse. Ele sempre ensinou a contração abdominal e a ativação de um centro forte para os seus alunos. Ah, mas esse termo nunca foi utilizado pelo Joseph. Ninguém sabe de onde esse termo saiu. Mas sempre, todos os discípulos do Joseph sempre falaram na necessidade de um centro forte aonde começa o movimento. Por que a gente ainda tem dúvida sobre isso? Tá? A gente tem dúvida porque as pessoas confundem estabilidade com rigidez. Quando eu falo de estabilidade do tronco, quando eu falo de um tronco estável, eu não falo de um tronco rígido. Quando eu falo de uma ativação de músculos de sustentação, de músculos de postura, de estabilização, de músculos posturais, de músculos fásicos, eu não falo de uma coluna rígida, pelo contrário, tá? Eu costumo brincar que a nossa coluna, ela tem que ser forte como um mastro e flexível como uma bandeira. E aí, quando a gente fala de um centro forte, as pessoas olham isso como se a ativação da musculatura abdominal e o fortalecimento desses músculos de estabilidade, eles fossem gerar um processo de rigidez na coluna. Eles fossem gerar tamanha pressão abdominal a ponto de fraturar vértebras e outras coisas que a gente ouve falar, tá? Estabilidade não tem nada a ver com rigidez. A estabilidade, ela fica muito clara quando a gente pensa, por exemplo, em uma ponte. Já pararam para pensar? Aqui no Rio a gente tem a ponte Rio-Niterói, né? Já pararam para pensar o quanto estável tem que ser uma ponte? A ponte tem que sustentar caminhão, carro, gente à beça, todo mundo em cima dela. Ela tem que ser estável. Mas ao mesmo tempo, quando bate um vento, essa ponte tem que ser
maleável. Essa ponte tem que se movimentar para se adaptar àquelas forças externas. Isso é estabilidade. Se a ponte fosse rígida, ela quebrava. Então, um prédio muito alto, ele tem que ser estável, mas ele tem que se curvar ao vento. Se ele for rígido, ele quebra. Quando a gente fala dentro de Pilates de estabilidade, quando a gente fala de fortalecimento de centro, quando a gente fala de centro forte, eu não estou falando de rigidez. Eu estou falando de estabilização. Hoje, nesse mundo que a gente vive, onde a maioria das pessoas trabalham sentado, de forma irregular, tá? Se jogam no sofá, não tem uma postura correta. Quais são os músculos estáveis? A gente chega em casa, a gente quer se largar no sofá. A gente chega no trabalho, ninguém senta reto sobre os isquios com a coluna alinhada. Ninguém ativa a musculatura de tronco para se manter a coluna reta. Você deita na cadeira de forma mais confortável possível. Você se joga lá, tá? E aí você vem dizer que não vou estabilizar essas pessoas não precisam de um tronco estável. Essas pessoas, a maioria das vezes, não tem nem músculo de sustentação. Você vai fazer um teste básico de sustentação pélvica, você tem um glúteo médio fraco. Você vai fazer um teste básico de controle de tronco, essa pessoa não tem ativação abdominal profunda. Essa pessoa não tem ativação de glúteo profundo, não tem sustentação de pelve. E aí, cara, vai gerar, se eu for trabalhar essa estabilidade, se eu for trabalhar esse fortalecimento, eu vou gerar uma rigidez. Não vou. Eu vou trabalhar, vou gerar uma estabilidade, vou gerar um centro forte, vou gerar um powerhouse, uma casa de força que sustenta aquela pessoa para que ela possa fazer qualquer movimento sem problema nenhum. E aí, indo lá atrás dos princípios do método e observando, né, a definição de princípios, que é a base, é o que rege a execução daquela técnica, observando os maiores nomes da metodologia, falando sobre centralização, falando sobre ativação da musculatura abdominal, comprovando que o próprio Joseph falava, né, que vem a minha preocupação em aonde o Pilates está indo. Porque a necessidade de comprovar cientificamente o Pilates é tão grande que está sendo deixado de lado os princípios do método e comparando o Pilates a qualquer outra metodologia. Gente, Pilates não é estabilização segmentar. Não é. Funciona, estabiliza, ajuda? Sim, mas não é estabilização segmentar. Tá? Paul Rhodes maravilhosamente citou a ativação do transverso lá atrás e hoje tem os seus pés contras sobre a sua própria teoria, tá? Do transverso, mas o Pilates não é isso, gente. O Pilates não é a ativação única do transverso. Não é a ativação maior do transverso. Não é a ativação maior do assoalho pélvico. Pilates não é exercício abdominal hipopressivo. Não é. Pilates é Pilates. Pilates tem método, tem princípio, tem fundamento, tem base. Pode ter ciência? Claro que pode, mas não muda o método. Você não pode mudar o princípio de uma técnica. Cria outra, coloca outro nome. Faz qualquer outra coisa parecida. Cria outra técnica, agora não deixa de ser Pilates. Pilates é Pilates. Pilates tem centro, Pilates tem centralização, Pilates tem ativação de musculatura abdominal. Tem que ter. Por que tem que ter, Bruna? O Pilates ele é controle, precisão, flexibilidade, força, concentração, condicionamento físico, alívio de tensão, reabilitação, reeducação postural, mas sempre com controle de centro.
Não existe Pilates sem centro. Não existe Pilates sem esse núcleo que está ali. Ah, como é que você chama esse núcleo? Powerhouse, centro de força, centralização, core. Chama do jeito que você quiser. Mas se é Pilates, tem que ter centro. Simples. Acabou. Senão não é Pilates. É assim que funciona. Essa é a metodologia. Foi assim que foi criado o princípio do método. Ah, não foi falado pelo Joseph, foi aplicado por ele. Nós vimos aqui quantas e quantas vezes esse cara falou sobre ativação da musculatura abdominal. Olha aqui as imagens, em todas elas ele está fazendo ativação de musculatura abdominal. Todas elas ele estimula a ativação da musculatura abdominal. Em todos os vídeos ele estimula a ativação, ele ensina aos seus discípulos a ativação da musculatura abdominal. Você pode colocar qualquer vídeo da Romana, qualquer vídeo da Lolita, em todos elas estão fazendo ativação da musculatura abdominal. Por quê? É princípio do método. E se é princípio, é regra que rege a utilização daquela metodologia. Não quer usar o princípio do método? Dá outro nome. Coloca outro nome no teu método e vai fazer outra coisa. Agora, Pilates tem centro. Pilates tem powerhouse. E tem que ter. Não tem jeito, tá? Não tem outra forma. E aí, antes de vocês me perguntarem, eu já vou botar aqui. Mas, Bruna, e as contraindicações de colocar o umbigo para dentro que a tal da ciência atual tanto levanta? Lindo, ótimo. A contraindicação é para quem? Para todo mundo? Joseph foi o primeiro cara a reconhecer que o método dele podia se adaptar. Quantas chairs esse cara criou? Quantos equipamentos ele fez? Quantos exercícios ele modificou para que a Eve Gentry, que era mastectomizada, pudesse fazer? Você não pode adaptar o seu exercício para alguém que tenha uma contraindicação? Que é alguém? Alguém que tem uma retificação lombar, que já possui uma retroversão pélvica, uma pessoa que tem uma hiperatividade de assoalho pélvico, alguém que está com incontinência urinária, alguém que tem qualquer patologia contraindicada. Você pode fazer uma adaptação? Pode. Mas você pode perder o centro? Não. Você pode fazer com que aquela pessoa ignore que tem um centro de força e que desse centro de força que sai o Pilates? Não. Se não deixa de ser Pilates. Então, se você quer trabalhar com a metodologia do Pilates, vai lá nos princípios. Vai buscar a leitura. Cara, não existe trabalhar Pilates sem ler isso aqui, tá? Para mim, uma das leituras mais difíceis, eu li em português a tradução, e com a ajuda do Sakai eu fui fazendo, né, a tradução literal do livro, dos livros em inglês. É extremamente difícil. Joseph era um doido varrido que escrevia de uma forma completamente aleatória, mas mostra exatamente o que esse cara queria. E ele queria uma metodologia que fosse levada a sério. Ele queria uma metodologia que fosse seguida. Dentro do livro dele ele fala: siga as minhas instruções. E se você seguir as minhas instruções, você vai ter sucesso. Não fica querendo mudar o método, gente. Fica querendo fazer alteração. Respeite o limite do seu paciente, adapte se ele precisa. E não venha dizer que o método não é assim. Não venha dizer que a ciência vai mudar o Pilates de novo. Não, chega de mudança. Toda hora é uma coisa nova. Tava lendo um texto do Sandro, o Sandro tá aí ainda, né? Ó, a Sandra acabou de mandar aqui pra mim, ó. Joseph tinha uma cama adaptada com uma unit que ele chamava de Bendnasium e adaptava exercícios aos seus clientes. Cara, o Sandro hoje repostou, porque eu já tinha lido esse texto uma vez, ele falando dessa evolução do Pilates. É maravilhoso como a ciência pode contribuir para o método? É, maravilhoso. Mas para contribuir para o método, não para mudar as bases dele, não para alterar o que foi descrito e colocado por Joseph brilhantemente. A ativação dos músculos de centro são essenciais para que a gente tenha controle dos outros movimentos. E é em cima disso que a gente tem que trabalhar. Isso é o método Pilates.
tá? E aí, eu vou convidar vocês a pensar a seguinte coisa. Desde que esse método foi catalogado, em 1934, depois em 1945, quantas pessoas, você, eu, Sandro Alves, Lolita San Miguel, Romana Krizanovska e todos os profissionais de Pilates do mundo trabalharam com Pilates, cuidaram e curaram com o método da centralização? Quantas pessoas? Se eu contar só de quando o método foi catalogado, são no mínimo 85 anos cuidando e curando as pessoas através de um método de centralização, através da metodologia de força de centro. E você vai chegar para mim hoje e vai falar: não tem que haver ativação do powerhouse, não tem contração abdominal, não pode ser estimulado. A maioria dos nossos pacientes não sabem nem o que é abdômen, gente. Se vocês discordam de mim, manda aí, por favor. Os seus pacientes, todos eles sabem o que é abdômen? O que é ativação abdominal? Eles não sabem nem o que é isso. O pouco que você ensina é o pouco que eles executam. Ninguém aqui é atleta superativo de musculatura abdominal, não. Os nossos clientes, em geral, não conhecem nem o que é uma coluna estável. Tem que fazer esse trabalho? Claro que tem. É o princípio do método, é o princípio do Pilates. Sem esse centro não tem Pilates. Não tem metodologia. Tá? E se ainda assim você tem dúvida, eu convido você a pensar mais um pouquinho. Porque Joseph realmente não falou sobre o termo powerhouse. Não sei, até hoje não consegui descobrir, né, em todas as pesquisas que eu fiz, da onde vem o termo powerhouse. Mas encontrei dentro do livro do Joseph, ele chamando o nosso centro do corpo de a casa humana. Coloquei as duas versões aqui para vocês, tá? A versão em português e a versão em inglês. Joseph fala, né? Praticamente todos sabem que a natureza do ser humano, que a natureza deu ao ser humano e a alguns animais a coluna vertebral, mas poucos reconhecem o estado de perfeição que a natureza quer que ela alcance, por meio do desenvolvimento científico progressivo e natural, desde o nascimento até a maturidade, de forma que essa estrutura de suporte da casa humana. Então, no livro dele, ele fala isso, cara. Ele fala de forma que essa estrutura, tá? Que essa estrutura da coluna vertebral suporte a casa humana. Foi daí que surgiu o nome Powerhouse? Não sei. Quem criou o nome Powerhouse? Também não sei. Se alguém descobrir, me conta, porque eu pesquisei tudo que vocês possam imaginar e não encontrei. Só que o cara, escritor, criador do método, falou, né, sobre a casa humana. Será que foi daí que saiu esse nome? Pode ser. Será que foi daí que surgiu a Powerhouse? Pode ser. A única certeza, gente, que eu tenho é que a centralização faz parte do método Pilates. A ativação dos músculos abdominais fazem parte do método Pilates. A força de centro faz parte do método Pilates. E aí eu peguei aquela definição linda que eu falei lá no início da nossa live, de uma pessoa leiga, e mudei ela um pouquinho para melhorar o entendimento sobre Powerhouse, da forma que eu acho que da forma que eu estudei e que eu estudo há tantos anos trabalhando com o método Pilates, trabalhando com biomecânica aplicada ao Pilates. E aí essa definição ficou mais ou menos assim: é a força vinda do Powerhouse que leva a uma consciência corporal de onde todo o movimento deve vir. Powerhouse não é um lugar específico, não é um músculo específico.
é uma prontidão, uma organização, de onde todos os movimentos podem surgir sem dano. Acho que eu cheguei à definição perfeita do Powerhouse, tá? Hoje, eu não tenho a menor dúvida que a ativação do Powerhouse é essencial para a prática do método Pilates. Espero que eu tenha mostrado para vocês aqui um pouquinho de que eu não sou a única que não tenho dúvida disso. Os livros falam, os maiores especialistas em metodologia falam, né? E se você vai trabalhar um método, busca os princípios desse método. Vai buscar a essência dele. A essência do Pilates tem centro, tem contração abdominal, tem força. Adapte quando for necessário, mas não muda o método não, tá? Eu acho que é uma coisa polêmica, as pessoas estão tendo muita dificuldade nessas mudanças que o Pilates vem sofrendo, e é importante que a gente fale sobre isso, que a gente troque informação, né? Eu fiquei muito encucada com a quantidade de gente que me procurou para falar sobre tal do Powerhouse, e estudar isso foi essencial, né? Que bom que vocês gostaram da definição, gente. Cara, eu demorei pra chegar a essa definição de Powerhouse, sabia? Foi bem trabalhoso essa live, porque eu fiquei pensando aonde que eu podia pegar a essência do método, né? E fui atrás de tanta coisa, Sandro me ajudou, várias pessoas contribuíram para isso, foi muito bom. Exatamente para que a gente fosse buscar essa pegada, né? O que é o Pilates? Eu acho que como o Sandro falou hoje, toda evolução científica é bem-vinda, né? Toda pesquisa científica é bem-vinda, desde que não ofenda o método, né? Desde que você não queira mudar o princípio do método, tá? Tem várias técnicas por aí, tem várias coisas para se fazer, tem vários híbridos, como a gente fala, né? As pessoas pegam o Lattes, que é legal, e resolvem botar tudo, né? E aí vira Yoga Lattes, Sul Pilates, fica um monte de coisa que o povo vai somando, né? E perde a essência. Cara, se é Pilates, não perde a essência do método. Vai lá estudar o que o cara falou, vai ver essa ativação abdominal, bota ciência, maravilhoso, tá? Eu acho que a ciência é uma grande contribuição para a metodologia do Pilates, mas sem querer ofender o método, tá? Tirei um pouquinho do papo, né, da descrição de Powerhouse que a paciente fez lá no artigo de mestrado da Daniela, e fiz uma mudançazinha para que a gente chegasse a uma definição bem real do que é o Powerhouse. Não é um músculo, não é um exercício, não é. É um estado de preparação para o movimento. Powerhouse é o pré-movimento, é aquela sustentação que o teu corpo precisa para que o movimento seja de forma correta, para que o movimento seja de forma adequada. Se eu falar que é uma pré-ativação, tá certo? Tá. É uma pré-ativação, é uma preparação para o movimento, tá? O Powerhouse é você se preparar para aquele movimento acontecer. É uma pré-ativação, tá? É não realizar o movimento de forma descontrolada, de forma desregulada, né? Eu não parto de um movimento do nada, eu parto do movimento de um centro, de uma casa de força, de uma powerhouse, para que aquele movimento seja feito sem compensação, né? O pessoal que fez o curso aqui da NA, a Gi tá aqui, a gente fez isso durante o curso e foi muito bacana, de ensinar para elas o controle do corpo antes de ensinar o movimento. Gi, que tá aí, pode falar pra gente como é que foi, Gi? Conta aí. A gente preparou todo o corpo delas antes de ensinar movimento.
essa ativação do Powerhouse, é esse o movimento, né? A ativação desses músculos, é esse controle, é a preparação, é a prontidão do teu corpo, é o teu corpo pronto para se mexer. Isso é a ativação do Powerhouse, tá? Então não confundam técnicas diferentes com Pilates, não confundam ativação de contração abdominal, de estabilização segmentar, de hipopressiva com Powerhouse, porque não tem nada a ver, tá? O Powerhouse, ela é uma preparação, ela é um ponto de apoio para que o movimento aconteça de forma correta, ok? A pessoa que não tem estabilização de tronco, tá? Precisa aprender a estabilizar, você precisa ensinar a estabilizar. Se é um paciente que tem dificuldade em controle de períneo, tem que ensinar contração de períneo. Se é um paciente que não sabe fazer ativação de transverso, você vai ensinar ativação de transverso. Se é um cara que não tem estabilidade de tronco, não sabe ativar um oblíquo interno, um oblíquo externo, não consegue abaixar a costela na expiração, você vai ensinar. O que a gente precisa entender é que eu não posso generalizar e dizer que ninguém mais vai fazer ativação de centro, ninguém mais vai fazer ativação de Powerhouse, que ninguém precisa dessa metodologia. É a essência do método. Joseph ensinava umbigo para dentro e para cima. A ciência vem com as contraindicações, ótimo, perfeito, para quem é contraindicado. Para o resto, amor, vai no princípio. Vai na ativação, numa expiração forçada, numa ativação da musculatura. Olha as imagens do Joseph, olha como ele expirava e ativava os oblíquos e ativava o reto abdominal, né? Olha como esse processo é importante. Foi um grande prazer dividir um pouco do que eu aprendi sobre Powerhouse, né? Dividir com vocês essa ideia da essência do método Pilates. Com prazer vou elaborar, tá bom? Pode deixar, tá, Yasmin? Vou elaborar outras lives pra gente bater mais papo depois, tá? Com certeza a gente vai falar mais sobre Pilates. Acompanhe a nossa página, a gente sempre vai estar falando alguma coisa. Toda segunda-feira tem exercício novo, toda semana tem alguma coisa nova, tá? Mandem as suas dúvidas. Quem tá vendo agora o vídeo, manda as dúvidas pra mim mesmo depois da live ter terminado. Não se preocupem, pode mandar que eu vou responder com muito carinho. Beleza? Gente, boa noite. Não se vai, eu vou. Tô com saudade de mim, vai me ver. Desça também. Ai, a Kátia tá falando que pode ser o fundamento por live. Vou pensar no caso de vocês, tá? Pessoinhas. Só me dão trabalho. Beijo, gente. Saudades de todos. A gente se vê na próxima live. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tirado um pouquinho das dúvidas de vocês sobre essa parte tão importante que é o Powerhouse. E lembrem, é a força vinda do Powerhouse que leva a uma consciência corporal de onde todo movimento deve vir. Powerhouse não é um lugar. Powerhouse não são músculos específicos. É uma prontidão, uma organização de onde todos os movimentos podem surgir sem dano, tá? Isso é Powerhouse, isso é Pilates. O resto, troca o nome, galera. Troca o nome que não é Pilates, ok? Beijo, boa noite pra vocês.